Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, satisfação enorme estar aqui novamente gravando este vídeo. Vídeo hoje que é uma transição para o nosso último tema. Nesse sábado abençoado, dia 9 de maio de 2026, agora 20 para as 2 da tarde. Pessoal, como sempre, começo agradecendo a Deus, agradecendo aos amparadores, agradecendo a própria existência que permite essa comunicação, essa interação, esse trabalho, esse desenvolvimento da minha parte para junto de vocês. Então, com essa alegria, com essa satisfação, a gente inicia hoje o tema de transição para o último capítulo, o capítulo que vai se desenrolar como sendo o canal, para manifestação divina, ou a postura básica, de canal, para que essa manifestação divina se expresse. Pessoal, estava dando uma olhada aqui no YouTube e vi que a gente começou no dia 27 de março de 2025, pelo menos o primeiro vídeo dessa playlist subiu dia 27 de março de 2025, ou seja, um pouco mais de um ano que a gente está gravando e logo mais estaremos finalizando este tema para seguir para os próximos. Diante disso, eu vou fazer uma rápida revisão com vocês de tudo que foi dito até agora, de toda a proposta e objetivo com os temas anteriores, para a gente fazer um link com o próximo tema. Então a gente começou pela Trindade. Quando a gente estava falando da Trindade, a ideia era trazer que na totalidade existe um Criador primordial, um Criador incriado, Deus como absoluto em tudo que existe, e a partir daí nós temos eventos que se darão como causa e consequência, ou seja, toda consequência tem uma causa até a causa primeira. Sendo assim, a gente acabou abrindo o contexto Deus por funções e cargos e arranjos organizacionais até a gente chegar na vida como ela está formatada nesse plano da fisicalidade, certo? E colocamos então que o objetivo, assim como as religiões trazem, todas as linhas por aí trazem, que o objetivo seria o retorno para casa, que a gente chamou aqui de jornada da iluminação, jornada da transcendência, ou qualquer outro nome que vocês queiram dar. E a gente colocou que essa jornada, ela implicaria em algumas transformações, ela implicaria em algumas decisões, em algumas mudanças interiores. E para começar tudo isso, a próxima aula foi então a aula da mente. Deixa eu ver o nome dela aqui. Dinâmica da mente e iluminação espiritual. Nessa aula da dinâmica da mente, nós trouxemos para vocês alguns pontos que nós estudamos como sendo os alicerces que nos distanciam de Deus. Ou seja, vínculos ligados à nossa existência primitiva, ligados ao nosso ego não iluminado, e que nos norteiam para decisões e comportamentos que estão no contrafluxo do universo, entendendo que o universo segue para um único rumo, que é o rumo do amor, da alegria, da abundância, da prosperidade, da benevolência. E toda vez que nós nos encontramos na contramão disso, quando a gente fala nós, tanto nós pessoa, como nós coletivo, tanto nós indivíduo como coletivo. Toda vez que experimentamos realidades desprazerosas, toda vez que experimentamos resultados desgostosos, estamos no contrafluxo e isso tem um significado.
E esse significado, em última instância, é que, por qualquer motivo que seja, em nosso interior, na nossa linha de raciocínio, nas nossas emoções, nós estamos sustentando princípios equivocados. E aí a gente comentou também algumas maneiras e algumas diretrizes ali para que possamos fazer uma correção ou algumas correções de rota. Então, nessas duas aulas, algo ficou muito claro, pelo menos era para ter ficado muito claro, que a pessoa que está aqui assistindo esse vídeo, a pessoa que está acompanhando esse estudo, ela necessariamente deveria querer com todas as suas forças traçar a jornada da iluminação, ou seja, com todas as suas forças e desejo, em prioridade na vida dela, deveria ser a sua própria jornada evolutiva consciente de iluminar o seu próprio ego passo a passo. Sendo assim, nós fomos para a terceira aula. A terceira aula seria o paradigma da consciência. E aí a gente entendeu no paradigma da consciência um arranjo mais amplo de como tudo e todos estão inseridos num contexto evolutivo, tanto em questões dimensionais, que a gente vai falar aqui de planos existenciais, com os seus subplanos existenciais. Nós colocamos alguns princípios da mecânica quântica que vão trazer para nós o senso no sentido de compreensão íntima, de gerar um sentimento verdadeiro, genuíno, sobre a justiça divina. Porque muitas pessoas, quando têm as suas perdas, quando têm as suas frustrações, começam a questionar Deus, começam a questionar a justiça divina, começam a questionar muitas coisas. Então, trouxemos para vocês um paralelo maior sobre campo eletromagnético, sobre como inconscientemente nós vamos construindo, manifestando a nossa realidade, com todo o lixo que está armazenado no nosso interior, com todas as sombras psicológicas, as repressões que nós arquivamos, vistos na segunda aula da dinâmica da mente. Então, colocamos isso num contexto maior para ampliar a visão sobre o funcionamento, sobre a dinâmica no universo, na qual semelhante em clima íntimo, atrai semelhante, do plano da fisicalidade ou dos planos sutis. Trouxemos para vocês a ideia de um universo que ele é multi-existencial, ou seja, nós temos várias existências e toda existência ela é perfeita. Nós nos encontramos na situação perfeita, no local perfeito e no plano reencarnatório, na família perfeita. Por quê? Porque o campo eletromagnético é o campo que impera tudo isso. Por mais que muitas vezes nós temos, por uma questão subatômica, por uma questão que não vem ao caso agora, que foi um pouco explicado e que possivelmente será mais explicado em outras aulas, nós possuímos um amortecimento sobre as informações do pretérito. Então explicamos que a gente tem esse cérebro que é algo indiscutível a todos. Explicamos também que a gente tem um paracérebro, ou seja, um cérebro sutil, acoplado num outro tipo de estrutura, a estrutura sutil, que é chamada de corpo astral, que é chamada de perispírito, dentre outros nomes, corpo emocional. E explicamos que nessa nossa jornada evolutiva multiexistencial, nós temos a questão multiveicular, ou seja, temos vários veículos de manifestação da consciência, vários veículos que são apropriados, cada um, ao plano dimensional que ele atua. Então, por exemplo,
esse meu corpo biológico apropriado para que minha consciência experimente a realidade ou a evolução nesse plano da fisicalidade. O corpo, por exemplo, emocional, o corpo astral, que é a mesma coisa, o perispírito, é um corpo apropriado para que minha consciência experimente a realidade do plano astral. O corpo mental, ele é apropriado para eu experimentar a realidade do plano mental, como se fossem roupas. Se eu quiser experimentar a realidade subaquática, eu vou adentrar no escafandro, que é uma estrutura apropriada para eu me locomover, para eu respirar naquele plano subaquático. Se eu for para fora do planeta, eu vou ter uma roupa apropriada para poder respirar, para poder me desenvolver e assim por diante. Se eu for experimentar, por exemplo, a queda livre, eu vou ter uma roupa apropriada, com toda a estrutura apropriada para eu experimentar aquela realidade. Então, trouxemos isso para vocês e trouxemos que tudo e todos estão interagindo, porque entre este plano da fisicalidade e os planos sutis, existe um duplo em tudo que possui elétron. Então, tanto eu quanto vocês, como coletivo, como as plantas, como os animais, como os objetos, como os ambientes, possuem o seu duplo energético, que troca informação entre os planos. E assim, de maneira consciente ou maneira inconsciente, nós trocamos informações e abrimos para vocês a questão do que seriam essas informações. E aí, então, nós fomos para a aula seguinte, a aula de número 4, que seria os tipos de energia. Nos tipos de energia, a gente acaba trazendo um retorno para casa, no sentido da aula da Trindade, para falar, olha, tudo é energia, em diferentes estados, em diferentes frequências, em diferentes vibrações, criando níveis de planos da realidade diferentes, bases atômicas diferentes, permitindo que esses planos, então, possam se sobrepor, dentre inúmeras outras coisas. Ligamos isso aí também à questão do Espírito de Deus, o Espírito da Trindade primordial, ser o corpo modulador das energias, ser a mente ancestral, dentre outras coisas. Então a gente separou tudo em dois tipos de energia. A energia imanente, que é a energia pura, livre de imprints conscienciais, de impressões conscienciais, de informações conscienciais, aquela energia que vitaliza tudo e todos. Então, quando a gente fala do planeta Terra, o planeta Terra tem a sua energia vital, que vai configurar a nossa estrutura astral, que vai vitalizar, por exemplo, o nosso corpo biológico. Se a gente for para o planeta Júpiter, ele vai ter a energia vital dele lá, que para aquelas pessoas que vivem lá ou para as pessoas que forem visitá-los, serão envolvidos pela energia vital de Júpiter para que possam seguir ali e assim por diante. Trouxemos para vocês também que essa energia imanente, ela possui qualidades diferentes. É assim que a energia vital do planeta é diferente, ou seja, me traz sensações, pensamentos, arranjos, orientações internas diferentes, por exemplo, da energia vital do Sol, que é, por exemplo, diferente da energia vital que eu vou experimentar das águas e das plantas e também dos cristais e assim por diante. Cada uma tem a sua qualidade em específico. E óbvio, como a gente já viu, como a gente já tinha visto anteriormente, através desse campo sutil, tudo e todos estão ligados, estão associados. E se o meu coração consegue compreender isso, de uma maneira lúcida, eu posso usufruir dessa oportunidade. Ou seja, num dia, numa noite qualquer, enquanto a lua está imperando na fisicalidade,
eu posso absorver energia do Sol por minha própria livre vontade. Em um dia qualquer, seja em qualquer horário, eu posso estar no meu quarto, nessa sala, absorvendo energia de uma floresta que eu conheço, de uma cachoeira que eu conheço, me vitalizando, me abastecendo de tudo isso, dentre outras coisas. E aí a gente vai então para a energia consciencial, que é a energia imanente que foi tocada, que foi interagida com uma consciência em específico, que tem questões emocionais, que tem questões mentais, criando assim uma matriz, criando assim um bloco, criando assim uma base indissociável, que a gente chamou de matriz Pensene, que é a associação de pensamento, de sentimento, numa energia que vai carregar isso de um ponto a outro, transmitindo essas informações ali presentes. A qualidade da energia vai estar baseada nessa totalidade. E muitas vezes nós que temos conhecimento para transferir energia de uma maneira lúcida, de uma maneira consciente, através de uma emissão, através do poder da minha vontade para poder emitir energia a partir dos meus chakras, sejam eles chakras das mãos, seja o chakra frontal, ou seja qualquer outro tipo de chakra. Então eu trouxe para vocês a importância de se entender na totalidade, a importância de se reconhecer com os seus defeitos, sem fazer vista grossa. Por quê? A energia que está sendo transferida, seja mesmo se um mentor estiver atrás de mim ali me energizando, ou um conjunto de mentores me energizando, e eu canalizando qualquer outro tipo de energia junto, então esse todo sendo passado a partir de mim, irá levar também as partes minhas. Então, como eu estou? Estou em condições? Estou bem? O que eu estou passando para outra pessoa? Então, essa é a importância da gente compreender as qualidades das nossas energias antes de qualquer trabalho. Mesmo absorvendo, ou seja, mesmo recebendo, como é a outra pessoa que está transferindo energia para mim? Porque é uma via de mão dupla. Se eu estou bem, se eu não estou bem, se a outra pessoa está bem, se a outra pessoa não está bem. Então, para quem está fazendo a jornada consciente e lúcida, são pontos importantes para serem pensados. E aí, obviamente, não podia deixar de escapar a questão de, tá, mas e se eu, em intenção, colocar que, a partir de mim, Deus se expresse, que eu seja simplesmente um instrumento de Deus para o bem do outro, para o melhor do outro e etc. E aí a gente trouxe que acredita-se com muita convicção, a partir de pesquisas, a partir de estudos, a partir de experiências e etc., que apenas algumas poucas pessoas no planeta de hoje já se transcenderam suficientemente para poder emanar a energia imanente que eles estão canalizando, que eles estão absorvendo, porque no seu interior quase não há mais resíduo emocional, quase não há mais sombras psicológicas. Então a energia que eles transmitem é uma energia muito próxima ou uma energia igual à imanente, tá? O poder de vitalização dessa energia, o poder de rearranjo celular dessa energia é algo que não tem como ser comparado com as pessoas do dia a dia. Por isso que, dependendo de uma pessoa para outra, os resultados serão diferentes. Simples assim. Então, para a gente
criar agora um gancho, o ponto que fica lembra, foram 4 aulas e a gente está entrando na 5ª aula, a aula de fechamento, em um período um pouco maior de 1 ano. E o ponto que fica tá bom, mas e agora? Estou numa jornada evolutiva, eu entendi todo o processo. Para eu expressar Deus, para eu estar cada vez mais em Deus, quais são os pontos relevantes? Postura de canal para eu trabalhar da melhor maneira possível e construir a minha jornada evolutiva da melhor maneira possível. E aí, para a gente criar esse gancho, fazer essa transição, hoje eu vou trazer uma historinha para vocês. Hoje o vídeo se resumirá em algumas historinhas. E aí o ponto que fica é o seguinte: me contaram uma vez, na verdade não me contaram, eu assisti um vídeo e li um texto, se eu não me engano foi no começo da pandemia, não consegui encontrar esse vídeo mais no YouTube, não consegui encontrar mais o estudo, que eu não lembro se estava na Wikipédia ou se estava em qualquer site, não consegui encontrar na internet mais, mas eu tenho uma vaga lembrança do enredo. E era o seguinte: a história falava que existe uma tribo e essa tribo ela foi considerada a tribo ou povo com o maior nível de maturidade sexual até então já estudado até aquele momento. E eles ficaram chocados, com o porquê dessa consciência mais elevada em relação a um assunto tão delicado que é a sexualidade, que é cheio de tabus, cheio de preconceitos, cheio de repressões na nossa sociedade. E eles entenderam, primeiro ponto, primeiro fato, nessa tribo não existia traição entre nenhuma pessoa do clã, nem traição dos homens, nem traição das mulheres. Eles foram estudar e nessa tribo um princípio que existia comum era de que havia eu vou chamar de oca, tá? Mas vamos falar uma casa, uma construção central, um prédio central, e nesse local os pais levavam as crianças para dormir juntas todas as noites. E no outro dia cedo, eles pegavam essas crianças e seguiam a vida normalmente. As mulheres tinham uma regra: ela ficava lá até a primeira menstruação, depois ela tinha que sair. E por ali, eles permitiam que os jovens se desenvolvessem sexualmente, experimentassem ali uns aos outros, experimentasse uma pessoa, outra pessoa, uma dupla, qualquer coisa. Homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem, conforme o interesse de cada um. Então a ideia era permitir, a ideia era experimentar. E esses jovens, ao final do período, iriam se casar baseado na afinidade sexual que eles encontraram ali dentro. Olha que interessante. Então, pois bem, sendo assim, se eles experimentaram o que tinham para experimentar, sem castração, sem repressão, e o ponto fundamental que os ligou para uma vida matrimonial foi a afinidade que eles desenvolveram lá dentro, sobretudo a afinidade sexual, então, história resolvida. Sem repressão nesse sentido, não há necessidade de traição. Tá bom, pessoal. O que eu quero dizer com isso? Não sei se essa história é verdadeira, não sei de onde que essa história veio, não me lembro, não consegui fazer as pesquisas, mas a moral da história: vamos ter como uma história de uma possível verdade, mas o que fica é a moral da história. Qual é a moral da história? Os comportamentos que a gente tem, eles são norteados por, as decisões que a gente tem são norteadas
por vontades. Essas vontades, na maior parte das vezes, enquanto a gente ainda está se transcendendo, elas são norteadas por necessidades básicas não atendidas. São norteadas também por aquilo que está reprimido. Então, quando a gente tem esses comportamentos que a gente viu lá na segunda aula de iluminação da mente, né? São os comportamentos reativos, isso está dando um indicativo para a gente de algo que está reprimido, de algo que não está transcendido. E muitas vezes a gente sustenta tudo isso aí pelas besteiras das crenças alheias que a gente absorveu como sendo verdades. Esse é o ponto. A gente aprende isso com os pais, com os avós, com os amigos, com os parentes, com nossas próprias frustrações. A gente aprende isso na igreja, a gente aprende isso aí em qualquer templo religioso, a gente aprende na escola, a gente pega emprestado crenças limitadoras das pessoas e traz isso para sustentar algumas coisas que a gente não se permite. Então eu não vou me permitir fazer o tema, fazendo um parênteses, o tema da sexualidade, ele é sensível, ele é cheio de polêmica. Então a gente tem aqui uma sociedade patriarcal moldada em modelos do que pode, do que não pode, do que é certo, do que é errado. E aí a pessoa, dependendo do jeito que ela vive, ela vai ter consequências na sociedade em função dos tratamentos que ela irá receber nessa nossa sociedade, por causa desses moldes. Então entendam, uma vez que a gente começa a se questionar, mas quem disse que eu não posso? Mas por que eu não posso? Mas por que eu não devo? Lembra? Fluxo. O universo caminha para um ponto. Ponto de mais amor, ponto de mais saúde, ponto de mais alegria, ponto de mais benevolência, mais paz de espírito, mais abundância, mais recursos financeiros. Sempre mais. Mais, mais e mais. Então, vamos olhar cada um para a sua vida. Esse é o ponto-chave. Olha para a sua vida, que eu olho para a minha vida, e enquanto a prioridade da minha existência é olhar para a minha vida, para eu enxergar o que está reprimido e me transcender, você acha que eu vou ter tempo de falar dos outros? Você acha que eu vou ter tempo de julgar outra pessoa? O que ela fez, por que ela fez, da onde que ela fez, o que aconteceu, mas onde já se viu, mas isso não podia, que é o que a gente escuta por aí. Quando a gente senta nos encontros, quando a gente senta à mesa coletiva, quando a gente senta nos jantares, quais são as histórias que a gente ouve? Quais são as histórias que a gente participa? Quando a gente está indo para o comércio e acaba cruzando com as pessoas, sempre um apontando o dedo para o outro para dizer o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que é bonito, o que não é, o que é feio, o que é certo, o que é errado. Se eu estou cuidando da minha vida, acabou. Na maior parte das vezes não vai nem ter muita conversa. A outra pessoa vai vir falar um monte de coisa, vai fazer uma cara de paisagem e vai falar assim, você quer que eu responda o quê? Se é o que você acha, se é o que você pensa, você está na tua razão. E eu não entro, não crio rapport, não crio vínculo, porque eu estou preocupado com a minha vida, porque eu estou atento com os meus problemas, e que não são poucos, que se fossem poucos, a gente não estava encarnado aqui. Você acha que eu encarnei por causa de uma missão, ou você acha que você que está aí encarnou porque também é um missionário? Gente, aterramento. Vamos nos aterrar. Se a gente está aqui encarnado, a gente está cheio de problema para resolver, certo? Então o ponto que fica da moral da história é as repressões. Os nossos comportamentos são baseados, na maior parte das vezes, as nossas decisões, naquilo que está reprimido, nas necessidades básicas não atendidas. Não atendidas, lembra? A gente teve uma aula disso. Não porque de fato não aconteceu, mas muitas vezes pode ser porque eu não percebi um afeto, porque eu não percebi um empoderamento. Pode ser que de fato eu não tive afeto na infância, pode ser que de fato não houve um fortalecimento do empoderamento pessoal na infância, mas muitas vezes pode ter acontecido e eu não percebi. A minha linguagem do amor daquele momento
não reconhecia algumas expressões alheias, não reconhecia alguns comportamentos alheios como sendo aquilo que eu precisava, certo? Então, parou aqui para fazer uma matemática básica. A pessoa que está traindo, significado, tem algo reprimido que move ela, uma sombra psicológica que move ela à traição. A pessoa que está roubando, a gente teve várias aulas disso. Sombra psicológica ali motivando ela a fazer o que faz por impulso. O que ela está buscando com isso? O que você está buscando com os comportamentos que você faz a cada momento? O que eu estou buscando? Essa é a pergunta que fica. A cada momento, você está ciente? A cada momento, eu estou ciente? Por que eu aumento meu tom? O que eu estou buscando com isso? Por que eu me calo muitas vezes quando eu deveria, de repente, me posicionar? O que eu estou buscando com isso? Ou o contrário, muitas vezes que eu me posiciono e eu deveria me calar. O que eu estou buscando com isso? O que eu estou buscando com as opiniões que eu dou? Em conversas, no trabalho, quando ninguém me pergunta. O que lá no fundo está me movendo? Será que eu tenho essa percepção? Será que eu estou ciente disso? Será que eu estou me exercitando verdadeiramente para conseguir observar, para conseguir estar atento, para conseguir automaticamente perceber isso? Que lembrem-se, o cérebro é dotado de neuroplasticidade. Isso significa que os neurônios estão se reorganizando, né? As sinapses ali o tempo todo. É uma questão de ensinar o caminho. Lembra da aula de epigenética? E a pessoa que está desenvolvendo Alzheimer ou que está com Alzheimer? Existem várias questões ali envolvidas, mas com exercício ela consegue também fortalecer as mudanças de sinapses para reestruturar. Nós não somos reféns dos resultados que nós criamos. Se a gente criou, a gente descria. O ponto é, estou a fim de pagar o preço da mudança de rota? Quando eu decidi por mim mesmo traçar essa jornada, quando eu decidir que isso era prioridade na minha vida, desenvolver esse trabalho, minha rotina mudou. Meu dia a dia mudou. Não tenho mais como ser uma pessoa normal para ir em festas, para ir em eventos, para me socializar. Outras prioridades entraram. E você, está disposto a pagar o preço? Eu sei o preço que eu pago por estar aqui gravando essa aula num sábado à tarde, quando eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, me divertindo. Eu sei o preço que eu pago por continuar com os meus estudos, com as minhas leituras, com o meu trabalho após expediente, para dar conta do compromisso que eu assumi, espiritualmente falando. O que eu sinto, né? A necessidade que eu sinto de trabalho, de realizar esse trabalho. E você, está a fim de pagar o preço da transformação? Está a fim de pagar o preço do entendimento, né, daquilo que você espera, das mudanças internas e se libertar do reconhecimento do outro, da necessidade de reconhecimento do outro, da necessidade de receber afeto do outro, da necessidade de ser validada pela outra pessoa, da necessidade de poder, né, da valorização ali pelo reconhecimento do poder, etc. Está disposto a pagar o preço dessa transformação? Está disposto a se tornar um ser humano invisível aos olhos dos outros? De não ter necessidade de se posicionar em alguns momentos, de não dar opinião, porque você não precisa ser visto mais. Vai começar a ponderar melhor quando que você fala alguma coisa, quando que não fala, quando que entra numa conversa, quando que sai da conversa, quando que frequenta o ambiente, quando que o ambiente já não faz mais sentido. Está disposto a pagar esse preço? Porque se for esse o caso, a mensagem que fica é: caso você acredite em Jesus, e eu creio que aqui, se você já acompanhou todos esses vídeos, você, no mínimo, ou crê em Jesus piamente, que passou por aqui, que teve a história dele, etc. Não precisa ir muito além do jeito que eu trouxe.
lá na aula da Trindade. Mas acreditar que foi um ser humano iluminado que passou por aqui e que pelo seu grau de iluminação e conexão com Deus foi capaz de criar feitos intrigantes para a humanidade da época. Se acreditar nisso já está bom. Então, se você acredita em Jesus, o ponto que fica é, naquele momento da existência dele, há pouco mais de 2000 anos, ele combatia as verdades religiosas da época, dentre inúmeras outras coisas. Combatia o senso religioso, ele combatia as verdades da época. Se ele estivesse aqui agora, o que você acha? Ele iria combater as suas verdades? Como ficaria isso? Quais seriam ali as suas verdades, seja verdades ligadas a Deus, seja verdades ligadas a todos esses tabus e preconceitos, questões de sexualidade, questões financeiras, finança doméstica, finança empresarial, relacionamentos. Relacionamento contigo mesmo, para começar. Relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, com os familiares, com os parentes, com os irmãos, com os colaboradores da empresa, com a sociedade de maneira geral. Será que ele iria combater as suas verdades? As posturas, as certezas, as decisões? Será que ele iria combater as suas crenças sobre saúde? Prosperidade? Como que ficaria? Se você não fizer essas reflexões, não vou falar diariamente, mas frequentemente, se tudo isso que eu estou dizendo não entrar para a sua rotina de introspecção, para a sua rotina de meditação, então está ficando muita coisa despercebida aos seus olhos. Como que a gente vai entrar no tema sobre canal, sobre postura básica de canal? Canal para quem? Canal para energia divina, canal para manifestação divina. Recentemente estava vendo um vídeo do Saulo Caldeirão, para a gente finalizar. Vocês já sabem aqui que eu sou apaixonado, né? Nas ideias dele, na personalidade dele, né? No jeito que ele leva a vida, nas verdades que ele traz, etc. Nele, no Wagner Borges, no Citri Velato, são minhas referências, né? Valdo Vieira também, com aquele ego dele, sabendo ali equilibrar. Grandes referências que eu tenho, dentre inúmeras outras, né? Divaldo Franco, Chico Xavier, Hélio Couto, por aí vai. Então, né, Luciliana Galvão, mas enfim. Então, tava vendo um vídeo do Saulo. E o Saulo tava contando quando ele foi expulso do centro espírita, que ele trabalhava há 5 anos. 5 anos trabalhando. E aí, de repente, ele trabalhava lá, pelo que eu entendi do vídeo, como um mediador ali nos processos desobsessivos. Então tá bom. Mesa branca, tudo certo, fazendo o trabalho dele. Aí um dia chamaram ele lá para conversar com o espírito que estava intrigadíssimo, revoltadíssimo. E o jeito que ele conversou, que ele se posicionou, as verdades que ele levou para esse espírito e que repercutiram de uma maneira positiva, pois de acordo com o Saulo, o espírito foi levado para a recuperação. Porque esse é o objetivo, né? Ele desarmar e aceitar ali o encaminhamento do plano superior. E ele conseguiu com a conversa dele. Mas ele foi advertido que a maneira ao qual ele se comportou, as verdades que ele levou, as coisas que ele falou, estavam incoerentes com as verdades da casa espírita, que eram verdades, pelo que eu entendi, né, de pessoas eruditas. Eram verdades intelectualizadas a partir dos ensinamentos de Jesus, do que eles entenderam, né, como sendo os ensinamentos de Jesus, dentre outras coisas. E aí você? Nesse caso, como que fica?
Entende? Gente, que cada um tem feito para se resolver diariamente. Diariamente. Não adianta vir conforme eu sempre ouço. Ah, mas eu passei pela constelação familiar, foi muito bom. Ah, mas eu fiz uma vez lá atrás uma osteopatia, foi muito boa, me ajudou. Ah, apometria já fiz 3 vezes. Que coisa boa, fantástica. Lá no passado, não, a única coisa que eu fiz foi uma modulação quântica. Uma hipnose clínica. PNL, não, já ouvi uma vez. Pessoal, diariamente a gente respira. Diariamente a gente tem as obrigações do dia a dia. A gente precisa comer, a gente precisa tomar banho, a gente precisa se alimentar, a gente precisa escovar os dentes, nós precisamos trabalhar. Arquétipo de Sísifo, lembra? Todos os dias algumas coisas devem ser feitas e é assim que funciona. É a nossa jornada. Por que não todos os dias eu cuidar das minhas energias? Por que não todos os dias eu cuidar do meu íntimo? Só que se eu for cuidar do meu íntimo sozinho, qual é a chance de eu conseguir observar com clareza minhas partes reprimidas? Se eu estou coincidido com as emoções. É possível que eu consiga ver com clareza? Claro que é possível. Com um grau de meditação profunda e depois de ter atingido já uma transformação interessante, a pessoa consegue. Mas aonde eu estou na fila do pão? Da jornada evolutiva? Será que... Quantas vezes eu já ouvi as pessoas querendo buscar o reconhecimento e aprovação do outro, falar, não, mas eu sou minha terapeuta, eu sou o meu psicólogo. E aí, se você ficar calado, aí ela vai contar um caso de sucesso, porque está barganhando reconhecimento. Então, e você e eu, o que temos feito diariamente para construir a transcendência necessária? Diariamente, com a ajuda de profissionais terceiros. Se não entrou na sua ordem do dia esse assunto, então não se engane. Será que é prioridade na sua vida a transcendência pessoal? Ou simplesmente estou na minha zona de conforto em entrar num curso, sair do curso, entro em outro curso, aprendo um tema, outro tema, ajudo um pouco aqui nesse centro, ajudo um pouco aqui naquela outra entidade, faço ali, meu trabalho voluntário aos finais de semana. Mas e aí, mudou teu jeito de eu encarar a vida? Tá mudando? Se a gente for fazer uma avaliação trimestral, tá mudando? O jeito de encarar a vida, o jeito de tratar o marido, o jeito de tratar a esposa? Está conseguindo se desenvolver financeiramente mais? Está conseguindo se desenvolver como um ser humano de uma maneira exponencial? Você está conseguindo mensurar os seus passos, os seus avanços? E os objetivos estão sendo alcançados? Vamos parar de se enganar, gente. Se essas coisas não estiverem claras, se essas coisas não estiverem na ordem do dia, se as teorias, se os conhecimentos não estiverem causando transformação interna, não estiverem se transformando em compreensão por causa de experiências vividas, dificilmente a gente vai avançar para o próximo tema, postura de canal, e a gente vai compreender o que será dito com o coração. A mensagem de hoje era isso. Façam uma pausa, se precisar revisitem as aulas anteriores e se preparem que a gente está indo para o ponto mais importante deste módulo, que é o desfecho de tudo aquilo que a gente vem abrindo ao longo desse ano.
Um grande beijo para vocês e até a próxima.